Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como usar Python, né, nessa interface aqui do Colab, do Collaborator Research do Google. Eu vou usar Machine Learning também, em um problema de classificação. E o algoritmo que eu vou usar aqui é uma árvore de decisão, beleza? O problema é saber se um cliente compra ou não um produto, né? Neste caso, o produto é um carro SUV, beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo é carregar a base de dados. Show? Então, aqui eu vou começar essa opção, tá vendo? Vou usar o gerador de código. Então, eu vou usar para gerar o código em Python esse auxiliar aqui, né? Essa IA generativa aqui da ferramenta do Collaborator Research. Então, vamos lá. Clica aqui em gerar código. Vou escrever em português e ele vai gerar um código em Python. Então, o primeiro passo eu vou precisar carregar a base de dados, né? Então, leia a base de dados do link a seguir, né? O link que está ali em cima, e mostre os primeiros valores. Show? Então, vou pegar essa base de dados aqui e tentar carregar os primeiros valores. Aqui eu vou clicar em gerar código. Então ele vai me gerar um código, né? Ele já usou aqui a biblioteca pandas, né? Do Python, definiu aqui na variável URL, e aqui ele usou o read CSV, né? Do pandas, e usou aqui uma variável, guardou na variável o resultado, né? No data frame, essa variável df, e vai aqui mostrar os primeiros valores. Vou rodar e aí ele vai mostrar esses primeiros valores, beleza? Próximo passo, eu vou tentar selecionar alguns atributos, né, para poder fazer o treinamento. Vou selecionar os atributos de entrada e os atributos de saída, ou atributo de saída, né? Entrada será age e se o salário estimado, né? Estimated salary, e a saída, o y, né? Será essa variável aqui, esse purchased, né? Ou seja, ele compra ou não o carro, beleza? Então vamos lá. Aqui os atributos, então vamos começar aqui a gerar código novamente. E aí eu quero selecionar. Então selecione os atributos. 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 Age. E vou botar entre aspas porque são explicações, né, das colunas, né, e tá em inglês também. Mas provavelmente se colocar em português deve funcionar. Ou se colocar sem aspas também deve funcionar. Estimate. Ou tá igualzinho como tá aqui, né? Uma opção também vem aqui, ó. 2 cliques, copiar, cola. Vai exatamente para não errar. Pronto. Então, selecione os atributos. Guarde os valores destes atributos vou colocar aqui uma matriz X, né? Em uma matriz X, atributos em uma matriz X. Agora que eu tenho esses atributos, vou também pedir para ele mostrar as primeiras linhas de X, né? Mostre as 3 primeiras linhas de X. Vamos ver o que ele vai gerar aqui. Então eu espero que ele consiga identificar quais são os atributos, né? E carregar esses atributos aqui em um vetor que eu vou chamar de matriz aqui conceitualmente, né? Então ele colocou os values, né? Fez essa anotação aqui, ó, de colchete, ou seja, passou para o data frame um vetor com os atributos que eu quero e quer pegar os valores, né? E aqui eu vou mostrar os 3 primeiros para conferir se ele pegou direitinho. Então nesse caso, ó, eu tenho aqui esses valores, 19, 35, 26, 19 mil, 20 mil e 43, que confere com esses valores iniciais aqui, né? A idade e o salário estimado.
Ok, aparentemente tudo ok. Vamos seguir em frente. Agora eu vou pegar os valores de y, né? Então, guarde em um vetor y os valores da coluna. Eu posso vir aqui também para não errar aqui a digitação. E aqui também mostre os 3 primeiros valores. Pronto, então já gerei código, mostrar, só executar de novo, ou dar Enter também funciona, né? Então aqui novamente eu peguei os valores de y direitinho. Observe que aqui eu não mais passei a notação de colchete, né? Ou seja, definir exatamente qual é a coluna. Aqui eu passei um colchete sinalizando um vetor, né? Ou uma lista de parâmetros. Então aqui ele retorna uma matriz, colchete, colchete, e aqui ele retorna um vetor, colchete, colchete. Aqui ele usou sem um print, né? Mas o Python geralmente ele mostra a última linha, né? O valor da última linha aqui do bloco de código. E o print também serve para mostrar, né? Então vamos em frente. Agora que eu já tenho aí, o próximo passo é fazer aqui a divisão dos atributos, né? Então identifiquei qual era o valor de x, qual era o valor de y, né? Do alvo da classe. Então as classes, né, vão estar lá zeros e uns, zero não compra, 1 compra. E aqui agora a gente vai fazer a divisão dos atributos, beleza? Então eu vou pedir aqui, para ele fazer o seguinte: separe os valores de x e y em conjuntos de treinamento e teste. Treinamentos, conjunto de treinamento, teste, né? Vai ser um y de treinamento, um y de teste, e treinamento x de teste, beleza? Então se eu der enter aqui no final ele também gera. Então observe aqui que é interessante que eu estou escrevendo em português, que ele está gerando meu código em Python, e aqui eu só estou conferindo o código, né, para ver se está tudo ok. O código está ok, o que eu queria era o xtrain, xtest, ytrain, ytest. Usou aqui o train test split do Python. Pronto. Então tudo organizado para o treinamento. O xtrain eu vou usar para treinar realmente o algoritmo, né? Nesse caso uma árvore de decisão. E o xtest para avaliar o modelo para ver se ele tem uma boa precisão, uma boa acurácia, uma boa taxa de acerto. Então vamos lá, o treinamento. O treinamento aqui é bem simples também, que eu vou fazer, uma frase bem curta. Treine uma árvore de decisão com 4 níveis. Eu estou colocando esses 4 níveis aqui que eu já fiz uns testes antes e a árvore é muito grande, né? Então, para ela não ficar muito grande, né? Quando ela fica grande, ela pode correr o risco de decorar, né? Mas para ela não ficar muito grande, eu resolvi diminuir aqui a quantidade de níveis. Mas acho que ela estava dando, sem essa limitação, 7, 8 níveis aí, tranquilo, estava bem grande. Então, praticamente é um parâmetro aqui desse modelo, né? Então, cada algoritmo de machine learning, né, vai ter os seus parâmetros. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho também para poder escolher melhor esses parâmetros. Show? Então, é bom dar uma consultada dentro dos materiais para ir se aprofundando, né, nesses algoritmos. Então aqui, ele definiu profundidade máxima 4, né? Escolhi até um critério aqui de treinamento também, que é a entropia, que é uma característica aí da árvore de decisão. Esse parâmetro é bem característico da árvore de decisão. Pronto, então temos uma árvore treinada, né, com os dados o x de teste, o xtrain e o ytrain, o x de treinamento, y de treinamento, ok. Vamos tentar visualizar. Aqui eu vou colocar uma expressão bem simples, né, uma frase bem simples, que é mostrar um diagrama da árvore treinada, né? Então, mostre um diagrama
da árvore treinada. Show. Vamos ver o que vai aparecer aqui, né? Aqui às vezes aparecem algumas opções diferentes, mas de modo geral ela funciona bem. Então vamos lá. Aqui ele já colocou aqui. Não em si, tem até outros aqui. Vou pegar esse primeiro mesmo e vou colocar não comprou, não compra e compra. E vou rodar aqui. Então observe que ele gerou um código até legal, né? Com um código assim bem interessante. O tamanho da árvore ficou razoável, né? Se for menor, eu acho que dá para diminuir um pouco ainda. Mas enfim, dá para diminuir um pouquinho porque depois nesse nível aqui está muito parecido com o anterior, né? Poucas variações, mas enfim. Aqui deve mudar pouco também. Vamos agora fazer a avaliação, né? Como é que ficou a qualidade desse treinamento? Eu vou usar os valores de teste, né? Para treinar. Então, vou pedir aqui, ó, para o meu algoritmo, ou para o meu gerador de código, né? Minha IA generativa, fazer uma avaliação. Então, gerar um código, né? Para fazer a avaliação. Faça a avaliação da árvore treinada, calculando a acurácia, né? Acurácia e também a matriz de confusão. Beleza, vamos lá. Então, isso assim são as principais métricas aqui, né, para a gente poder entender a qualidade desse treinamento aí. Então ele já gerou o código, vamos executar esse código. Observem que ele usou o X de teste, né? E gerou um Y predito, né? Um resultado da predição, da classificação nos dados de teste. Aqui ele gera um vetor, né? Com os valores zeros e uns também, e compara com os dados originais, né? Os dados lá que foram separados para teste. E aí observem que o resultado deu até interessante, deu aqui 93% de acerto. Então foi um resultado bem interessante. Beleza? Se diminuir a árvore aqui, talvez melhore, talvez piore um pouco, né? Mas acho que nessa quantidade de níveis aqui tá razoável. Então é isso, pessoal. Só para resumir aqui o que a gente fez. Nesse roteirozinho aqui, ó, a gente tem a nossa árvore decisão, o passo a passo, né, para treinar a árvore de decisão, ou seja, treinar um algoritmo de machine learning. A gente usou o auxiliador aqui, o gerador de códigos, né, para auxiliar na geração de códigos aqui de IA. Escrevemos os comandos basicamente em português e ele foi gerando um código, né? A gente precisou modificar muito pouca coisa, né? Dá para personalizar o quanto a gente quiser, mas ele gerou já aí um código de forma bem interessante, né? O passo a passo foi basicamente, ó, carregar os dados, dos dados que eu carreguei, escolher os atributos, tanto os valores que servirão para o X, né? A entrada, né, do algoritmo de treinamento, do modelo, a entrada do modelo, e o Y, a saída do modelo. Dividir em treinamento e teste para poder deixar uma parte para treinar e outra para testar. O teste vai servir justamente para essa validação aqui embaixo, né? Mandei treinar, visualizei, né? Uma opção interessante aqui da árvore de decisão, que ela também, ao visualizar, ela diz as regras, né? Aqui está um pouquinho pequenininho, mas aqui está dizendo idade, né? Então, idade menor do que 44, né? Salário menor do que 90.500, né? Aí novamente ele cria outra regra, idade menor que 36. Aí aqui tudo basicamente não compra, né? Então idade menor que 36 não compra. Mas se o salário for maior que 90.000, né? Aqui dá verdadeiro, aqui dá falso. E o salário menor que 133.000, basicamente ele compra aqui, né? Então todo esse ramo aqui está comprado, para daria para simplificar. Porque a partir daqui, ó,
todos os ramos compra. Já do lado de cá, ó, o lado de cá também ficou bem interessante, né? Daria para simplificar bastante essa árvore aqui. Mas o que apareceu não compra foi esse detalhezinho aqui, né? Então, aqui também apareceu outro não compra, mas a quantidade de dados bem pequenos. Aqui já daria para dizer que ele compra, né? Esse aqui. Esse aqui ainda tem uma certa quantidade de valores que não compra. Aqui aparece 13 de 49. Então aqui ainda tem uma possibilidade de não comprar, né? Aqui também não compra. Então daria até para simplificar essa árvore um pouco mais, analisando aqui essas regras. Show? Mas de modo geral ficou bem interessante. Esse é um problema mais simples, né? De fato, um problema mais didático. E aí eu quis isso aqui, trazer aqui só para a gente poder experimentar essa ferramenta aqui de gerar códigos, né? É uma ferramenta bem interessante, vale a pena a utilização, né? É claro que tudo que for gerado aqui é importante que a gente entenda, que a gente estude. E aqui do lado também, ó, tem uma ferramenta auxiliar que está para perguntar, né? Não entendi qual era o código, a gente vai perguntando, né, o que é cada coisa aqui que pareceu estranha, né? Por exemplo, esse plot aqui, a gente pode copiar aqui, perguntar aqui o que que faz esse código. Então, é uma ferramenta bem interessante para estudar e para auxiliar aí na geração de código. Então, valeu pessoal, obrigado demais por assistir esse vídeo e até o próximo.